Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil. Olá, estamos começando agora mais uma edição do Mundial Telenotícias comigo, Paulo Echevarria. Acompanhe. O presidente Jair Bolsonaro conseguiu um apoio de peso antes do segundo turno das eleições. O candidato à reeleição recebeu no Palácio da Alvorada nomes importantes da música sertaneja como Gustavo Lima, Leonardo, Zezé de Camargo, Chitãozinho, Fernando da dupla com Sorocaba, Sula Miranda e Marrone. O presidente Jair Bolsonaro conseguiu um apoio de peso antes do segundo turno das eleições. O candidato à reeleição recebeu no Palácio da Alvorada nomes importantes da música sertaneja, como Gustavo Lima, Leonardo, Zezé de Camargo, da dupla com Luciano, Chitãozinho, da dupla com Chororó, Fernando, da dupla com Sorocaba e Sula Miranda. Então, a presença dos senhores e senhoras aqui, do mundo artístico sertanejo, nos orgulha e nos dá certeza da virada e de um Brasil melhor para todos. Muito obrigado a todos vocês e que Deus abençoe o nosso Brasil. Os cantores pediram a seus fãs que votem em Bolsonaro no segundo turno da eleição, no dia 30 de outubro. Esse encontro para nós está sendo muito importante porque a gente veio aqui, declarar o nosso candidato à reeleição do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro e dizer que o mundo sertanejo está com o presidente. Então, por isso nós estamos aqui para representar a nossa classe. Declaro aqui o meu voto ao Jair Messias Bolsonaro no dia 30, vote 22 e convoco a cada um dos meus fãs que, por mais que pense divergente de mim, de uma forma diferente de mim, veja a proposta de governo do adversário. O adversário não tem proposta de governo. Eu declaro aqui o meu voto ao nosso querido presidente Jair Bolsonaro, porque eu tenho a certeza que as mulheres que tiverem essa visão estarão, sim, preparando um país para o futuro dos seus filhos. No primeiro turno, o ex-capitão do Exército teve menos votos do que o adversário, mas acabou surpreendendo com uma porcentagem maior do que os institutos de pesquisa apontavam. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, João Camilo Pires, destacou que nenhuma hipótese é descartada sobre o tiroteio ocorrido em Paraisópolis. O candidato do Republicanos, Tarcísio de Freitas, cumpria a agenda de campanha na comunidade. Nós, até agora, dos dados que nós temos, muito preliminares, nenhuma hipótese é afastada, Contudo, dos dados que nós temos, houve sim um ruído com a presença policial naquela área. E de tal modo que o tiroteio ocorre mais ou menos ali entre 50 e 100 metros de onde estava a equipe do candidato. Logicamente que isso assusta todo mundo. O tiroteio interrompeu o ato de campanha de Tarcísio, aliado do presidente Jair Bolsonaro. O candidato está no segundo turno contra o ex-prefeito da capital, Fernando Haddad, petista apoiado pelo ex-presidente Lula. É só agir com seriedade. Quantas entregas? Neymar compareceu novamente nesta terça-feira a um tribunal de Barcelona para responder às acusações de corrupção empresarial. Ele afirmou que o pai cuidava de todo o trâmite legal das negociações. O jogador brasileiro Neymar afirmou nesta terça-feira que assinava os documentos apresentados pelo pai ao prestar depoimento sobre as supostas irregularidades na polêmica transferência do Santos para o Barcelona em 2013. Em uma breve declaração, durante as perguntas dos representantes do Ministério Público, ele afirmou que assina o que o pai pede.
Questionado se intercedeu nos contratos com o Barcelona para transferência, o atacante, agora no Paris Saint-Germain, disse que não se lembrava sobre as negociações de contratos e afirmou que o pai sempre cuidou de tudo. Previsto para mais tarde, o depoimento do camisa 10 da seleção na audiência de Barcelona foi antecipado para esta terça a pedido dos advogados do jogador, que alegaram que ele tem compromissos com o time francês. Ele não vai precisar retornar presencialmente ao julgamento, mas é possível que tenha que falar por videoconferência até o final do processo, em 31 de outubro. Acusado do crime de corrupção empresarial, Neymar teve pedido pelo Ministério Público 2 anos de prisão e o pagamento de uma multa de 10 milhões de euros. O atacante francês Karim Benzema foi o grande destaque dos prêmios Bola de Ouro 2022, promovido pela revista France Football. Ele recebeu o troféu individual em Paris. O jogador do Real Madrid recebeu o troféu das mãos do compatriota e ex-treinador no time espanhol Zinedine Zidane, vencedor da Bola de Ouro em 1998. Quand je dis Ballon d'Or du peuple parce qu'ils y ont participé, quand je dis ils y ont participé, c'est me pousser à chaque fois quand il y a des obstacles, c'est de me soutenir dans tous les moments. Donc, pour moi, j'ai envie de partager ce trophée avec eux, parce que j'aime le partage et parce qu'eux aussi méritent, parce que, comme je l'ai dit, depuis longtemps, depuis Lyon, depuis un peu avant, ils ont toujours été là à me pousser, à me motiver. Donc aujourd'hui, je suis content et voilà, j'espère qu'eux aussi. No feminino, Alexia Putellas, atacante do Barcelona, fez história ao se tornar a primeira mulher a conquistar uma segunda bola de ouro. A espanhola, lesionada nos ligamentos da perna esquerda desde o início de julho, foi ajudada pela nova regra do prêmio, que conta a última temporada concluída e não um ano inteiro como antes. Sorpresa no diría, pero sí que es verdad que no os voy a engañar y cuando me lesioné el día antes de que empezara la Eurocopa, pues veía todo esto, no pensaba en esto, ¿no? Pero luego ya lo veía un poco lejos. Pero bueno, como sabéis también el criterio ha cambiado y va por temporada deportiva, entonces creo que el jurado se ha basado en eso, que al final estuve lesionada el último mes de la temporada, que era un mes importante, pero han valorado pues el trabajo de todo el resto de la temporada y es algo que me pone feliz. O senegalês Sadio Mané, do Bayern de Munique, venceu a primeira edição do troféu Sócrates, entregue por Raí, irmão do ídolo corintiano que dá nome à honraria, pelo envolvimento em questões sociais. Um dos favoritos à bola de ouro, o polonês Robert Lewandowski, levou para casa o prêmio Gerd Müller, de maior atacante na temporada 2021-2022. O astro belga do Real Madrid, Thibaut Courtois, conquistou o troféu Yashin de melhor goleiro, e o meia do Barcelona Martin Gavi, de apenas 18 anos, ficou com o prêmio Copa, entregue ao melhor jogador com menos de 21 anos. Um estudo publicado nesta terça-feira pela Harvard Business Review afirma que cerca de 1,5 milhão de vidas poderiam ser salvas a cada ano se o mundo trabalhasse de forma coordenada para aprovar de forma mais rápida novos medicamentos contra o câncer. O estudo ainda não foi revisado de forma independente. Os autores do artigo analisaram 2 medicamentos contra diferentes tipos de câncer. Um deles é o pembrolizumab, um tratamento eficaz para a maioria dos cânceres de pulmão, aprovado em 2016 pela agência responsável pelos setores de alimentos e remédios nos Estados Unidos, a FDA, na sigla em inglês. O outro é a enzalutamida, para combater o câncer de próstata, o segundo mais diagnosticado no mundo entre os homens. Esse medicamento foi aprovado nos Estados Unidos em 2012, mas a China levou 7 anos para dar autorização, em parte por causa da cobrança de novos testes. A partir desses 2 casos, os pesquisadores calcularam que a cada ano a FDA aprova em torno de 7 medicamentos contra o câncer que, se autorizados de maneira mais rápida em outros países, reduziriam o número de mortes relacionadas à doença para entre 10% e 20%. O governo atual da Austrália revogou a decisão da gestão anterior de reconhecer Jerusalém como capital de Israel. O premier israelense criticou a decisão. O governo da Austrália anunciou nesta terça-feira a revogação de uma decisão do executivo anterior e voltou a não reconhecer Jerusalém Ocidental como capital de Israel, um anúncio considerado precipitado pelos israelenses e celebrado pela autoridade palestina.
A ministra das Relações Exteriores afirmou em um comunicado que o status da cidade deve ser resolvido como parte de qualquer negociação de paz entre Israel e o povo palestino, e não por meio de decisões unilaterais. O premier israelense criticou a decisão. לא האוסטרלים ולא אף אחד אחר לא יקבע לנו מי בירת ישראל. ב3,000 השנים האחרונות ירושלים היא בירתה הנצחית של מדינת ישראל וכך תישאר. ובמישור הדיפלומטי אנחנו נדע איך להגיב, ולא נעשה את זה במסיבות עיתונאים, אלא באופן מסודר, כי אנחנו עובדים מסודר. O governo australiano anterior, liderado por Scott Morrison, seguiu a postura adotada em 2018 pelo então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e mudou o reconhecimento da capital. A maioria dos países evita situar as embaixadas em Jerusalém para não condicionar o resultado de um eventual processo de paz entre as duas partes. Israel ocupou Jerusalém Oriental em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, e depois anexou a cidade com a declaração de que é a capital eterna e indivisível do país, mas a Palestina também reivindica a parte leste do território. Grandes mobilizações e greves foram registradas nesta terça-feira na França. Estudantes, funcionários públicos, comerciantes e trabalhadores do setor de energia também se juntaram à mobilização convocada por trabalhadores do transporte. A França vive uma terça-feira de mobilizações sociais e greves, especialmente nos transportes, para exigir um aumento salarial que compense as perdas impostas pela inflação e denunciar a resposta do governo à paralisação nas refinarias. Filas foram registradas em diversas estações de trem. Uma pesquisa do Instituto Elab indica que 49% dos franceses desaprovam a greve, que pode ser prolongada no setor de transportes poucos dias antes do início na sexta de 2 semanas de férias escolares. Estudantes, funcionários públicos, comerciantes e trabalhadores do setor de energia também se juntaram à greve convocada por 4 sindicatos. A França, segunda maior economia da União Europeia, registrou em setembro a menor taxa de inflação harmonizada da zona do euro, mas o clima social é tenso. O medo de perder poder aquisitivo foi a principal preocupação dos franceses durante o último ciclo eleitoral de abril a junho. Quando a França começava a virar a página da pandemia, começou a guerra na Ucrânia, o que fez disparar os preços da energia e dos alimentos. Com a experiência do protesto social dos chamados coletes amarelos, cujo gatilho em 2018 foi o aumento dos preços dos combustíveis, o governo de Emmanuel Macron aprovou rapidamente as medidas para limitar a alta dos preços de energia. A greve desta terça teve como a gota d'água a decisão do governo de obrigar os trabalhadores da Total Energies a voltar ao trabalho para aliviar o desabastecimento nos postos de combustível. Além do aumento salarial, os trabalhadores das refinarias pedem uma melhor distribuição dos lucros obtidos pela gigante energética, que chegaram a mais de 10 bilhões de dólares no primeiro semestre de 2022. E na Argentina, sindicalistas e políticos do peronismo exigiram medidas contra a inflação, como o controle de preços. O protesto aconteceu na Plaza de Mayo, em Buenos Aires. Essa foi apenas uma das várias manifestações para comemorar o Dia da Lealdade, que relembra atos massivos de 17 de outubro de 1945, data de fundação do peronismo, o maior movimento político argentino desde a segunda metade do século XX. Políticos e sindicalistas exigiram maior firmeza do presidente Fernandes. Eles assinaram um documento em que alertaram para a necessidade de restaurar o papel do Estado no controle e planejamento da economia. O governo não pode continuar sujeito às condições de setores empresariais que privilegiam seus interesses sobre os interesses da maioria, alerta o texto, que também pede a concessão urgente de um bônus emergencial para aliviar o aumento dos preços da cesta básica. E agora um rápido intervalo e já voltamos. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil, sua nova visão do mundo. Satisfação conduzir os primeiros itens de série no Brasil. Senta boa, Brasil!
É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora, existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. Um avião militar russo caiu em uma área residencial de Iyevsk, cidade russa perto da fronteira com a Ucrânia. E, segundo as autoridades do país, pelo menos 3 pessoas morreram e cerca de 20 ficaram feridas. O avião era um caça supersônico e caiu perto de um prédio de 9 andares, onde moravam cerca de 600 pessoas. O Comitê de Investigação da Rússia anunciou a abertura de uma investigação criminal. Já na Ucrânia, o governo denunciou que a Rússia voltou a atacar Kiev com vários drones suicidas. Ao menos 6 pessoas morreram nos ataques, 3 em Kiev e 3 na região de Sumy, segundo as autoridades locais. Nos escombros em Kiev, os bombeiros resgataram um gato. Os Estados Unidos alertaram que vão tomar medidas contra empresas e países que cooperarem com o programa de aviões não tripulados do Irã. Uma suposta sabotagem nos gasodutos Nord Stream foi detectada em setembro. E nesta terça-feira, imagens mostraram que pelo menos 50 metros de uma das tubulações foram destruídos por explosões. Um trecho de pelo menos 50 metros do gasoduto Nord Stream 1 foi destruído após a suposta sabotagem ocorrida no final de setembro no Mar Báltico. Um vídeo publicado pelo jornal sueco Expressen nesta terça-feira mostra um grande buraco no gasoduto com pedaços de metal destruídos pela explosão. A filmagem foi feita na véspera a uma profundidade de cerca de 80 metros em um dos 4 pontos de vazamento. Trond Larsen, da agência norueguesa Blue Eye Robotics, que dirigiu o dispositivo submersível que registrou as imagens, afirmou que somente uma força extrema poderia retorcer um metal tão espesso. Os 2 gasodutos, Nord Stream 1 e 2, foram danificados por pelo menos 2 explosões nas águas do Mar Báltico, que causaram 4 vazamentos. A Guarda Costeira da Suécia afirmou que o último vazamento não é mais visível da superfície depois de produzir grandes liberações de metano. Há alguns dias, as autoridades suecas anunciaram que haviam realizado uma inspeção submarina no local e coletado evidências que confirmavam as suspeitas de uma possível sabotagem, uma hipótese confirmada pela Dinamarca. O Kremlin considera que a investigação dos incidentes está sendo manipulada para culpar a Rússia pelas explosões e acusa os países ocidentais. Os gasodutos, operados por um consórcio controlado pela gigante russa Gazprom e que vão da Rússia à Alemanha, não estão operacionais devido à guerra na Ucrânia, mas ainda estavam cheios de gás quando ocorreram as explosões. O uso dessas infraestruturas tem estado no centro das tensões geopolíticas entre Moscou e o Ocidente. A Ucrânia vive uma situação crítica após os bombardeios russos contra centrais elétricas. Várias regiões do país enfrentam cortes no fornecimento de energia e água. A Ucrânia alertou nesta terça-feira para uma situação crítica depois que os ataques russos destruíram em pouco mais de uma semana 30% das centrais de energia elétrica do país. Nas últimas horas, novos bombardeios voltaram a provocar cortes. A última série de ataques russos atingiu, nesta terça-feira, diversas instalações energéticas no sul do país pelo 2º dia consecutivo, o que provocou cortes no fornecimento de energia elétrica e de água. Os bombardeios foram registrados na capital Kiev e também em Kharkiv, Mykolaiv, Dnipro e Zitomir. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que desde 10 de outubro, 30% das centrais elétricas foram destruídas, o que provocou grandes cortes no país. Na segunda-feira, a Rússia atacou o centro de Kiev com drones suicidas. Esta foi a 2ª semana consecutiva em que a Rússia atacou a capital ucraniana. Analistas militares consideram as ações uma resposta às derrotas sofridas por Moscou no campo de batalha.
A União Europeia aprovou uma missão de treinamento para 15 mil soldados ucranianos. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo chefe da diplomacia do bloco, Josep Borrell. The training will take place in the European Union soil, and the mission has a purpose. It's to train around 15,000 troops to start with. Maybe more, but the first objective is to train 15,000 troops. O lançamento da missão de treinamento é o anúncio mais esperado da reunião, devido à magnitude do esforço do bloco para preparar um enorme contingente de soldados ucranianos para resistir à ofensiva russa. A ideia é usar a Polônia como principal centro da missão, que pretende proporcionar formação básica para cerca de 12 mil soldados e instrução especializada para cerca de 2.800 mais. A Alemanha se ofereceu para desempenhar um papel central nesta ambiciosa missão de treinamento. Programas que estão, no momento, sendo executados individualmente pelos Estados-membros continuarão, podendo inclusive serem depois incorporados à iniciativa da União Europeia. O fortalecimento do apoio militar europeu à Ucrânia também inclui mais 500 milhões de euros para armas. Liz Truss, primeira-ministra britânica, briga para permanecer no cargo em meio a uma crise política e econômica. Ela busca apoio dos líderes do Partido Conservador. A primeira-ministra conservadora britânica Liz Truss luta nesta terça-feira pela sobrevivência política depois da humilhante supressão das medidas econômicas pelo novo ministro das Finanças, que recebeu amplos poderes para tentar acalmar os mercados. De acordo com um editorial do jornal conservador The Daily Telegraph, Truss enfrenta a possibilidade de se tornar a chefe de governo que permaneceu menos tempo no cargo na história moderna do Reino Unido. O que pode impedir o recorde é um alívio dos deputados do próprio Partido Conservador, que a Premier busca nesta terça com uma reunião com o Conselho de Ministros. Na última segunda, Truss foi muito criticada por enviar a ministra das Relações com o Parlamento para responder às perguntas da oposição depois da aniquilação do plano econômico. Depois de comparecer à Câmara e permanecer em silêncio, ela se reuniu com líderes do influente Comitê 1922, que comanda a bancada parlamentar conservadora, para tentar convencê-los de que continua apta para o cargo. No mesmo dia, em uma entrevista à BBC, a primeira-ministra afirmou lamentar os erros cometidos com o plano econômico ultraliberal. O pacote combinava grandes auxílios públicos para pagar as elevadas contas de energia elétrica e reduções drásticas de impostos, mas sem uma fonte de financiamento, exceto o aumento da já gigantesca dívida pública britânica. As próximas eleições gerais estão previstas para o fim de 2024 e é pouco provável que os conservadores forcem o governo a antecipá-las, porque o partido sofreria uma grande derrota para a oposição, que tem grande vantagem nas pesquisas. A autoridade judicial do Irã atualizou para 8 o número de mortos no incêndio de sábado na prisão de Evin, na capital Teherã. De acordo com o site oficial do órgão, 4 feridos no episódio morreram no hospital. A agência oficial de notícias IRNA afirmou que o incidente não tem nenhuma relação com os protestos em várias partes do país contra a morte em 16 de setembro de Mahsa Amini, detida 3 dias antes pela Polícia da Moral de Teherã. Segundo a Iran Human Rights, mais de 120 pessoas morreram devido à repressão às manifestações que começaram após a morte da jovem de origem curda, presa por supostamente quebrar o rígido código de vestimenta feminino. Seguindo medidas semelhantes dos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, a União Europeia impôs sanções ao Irã nesta segunda, especificamente à Polícia da Moral e a 11 autoridades locais. Em Teherã, o Ministério das Relações Exteriores da República Islâmica prometeu uma resposta imediata. O titular da pasta, Nasser Kanani, disse que se o bloco adotar tais medidas, o país vai tomar ações recíprocas e proporcionais. A promotoria francesa acusou uma mulher de 24 anos nesta terça-feira pelo assassinato de uma menina de 12 anos. O corpo dela foi encontrado em uma área comum do prédio onde morava e na escola dela o sentimento era de medo e descrença. C'est évidemment un choc terrible qui nous bouleverse tous, mais nous devons éviter de quitter le terrain de la rationalité. Ce qui est important, c'est que la principale suspecte, a priori, soit interpellée. Donc on n'a pas un psychopathe qui est en train de se promener dans les rues de ce quartier, par ailleurs tout à fait calme. Mais évidemment, qu'un enfant de 12 ans puisse décéder dans ces conditions, c'est évidemment quelque chose qui submerge.
A acusada, detida na madrugada de sábado a noroeste de Paris, aparece nas imagens de videovigilância do prédio. Uma fonte próxima à investigação informou que a necropsia concluiu que Lola morreu por asfixia. As primeiras verificações indicaram lesões significativas no pescoço. De acordo com uma fonte judicial, a mulher, que estaria sofrendo de distúrbios psiquiátricos, foi acusada de assassinato e estupro com agravantes de tortura e barbárie. A investigação tenta agora determinar o que motivou o crime e o que aconteceu desde o desaparecimento da menor até a descoberta do corpo. O estádio de futebol da Indonésia, onde 133 pessoas morreram em um tumulto no começo do mês, será demolido e reconstruído. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo presidente do país, Joko Widodo, em um encontro com o presidente da FIFA, Gianni Infantino. A Indonésia quer deixar para trás a tragédia em um estádio de futebol que deixou 133 mortos. Menyampaikan dan FIFA mengapresiasi untuk Stadion Kanjuruhan di Malang juga akan kita peruntukkan dan kita bangun lagi sesuai dengan standar FIFA sebagai sebuah contoh standar stadion dengan fasilitas yang baik. A declaração foi dada após um encontro com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, que visitou Jacarta. O dirigente da entidade que comanda o futebol mundial se comprometeu a ajudar o futebol indonésio a melhorar a segurança. We agreed to work together as a team, as a winning team. We will focus, of course, on the operations of the stadiums, on the stadiums themselves, on the fans, the fan behavior, the fan engagement, on the schools with a project of Football for Schools that we are going to put in place together. No dia 1º de outubro, um grande tumulto causou dezenas de mortes no estádio de Kanjuruhan, em Malang, em uma das piores tragédias do futebol mundial. Mais de 40 crianças estavam entre as vítimas. Após a derrota por 3-2 do Arema FC para o Persebaya Surabaya, duas equipes locais, torcedores do primeiro time invadiram o gramado para criticar os jogadores e dirigentes do clube. A polícia tentou controlar a multidão com violência, mas as agressões levaram mais torcedores a tentar fugir pelo gramado. O uso de gás lacrimogêneo em grande quantidade gerou pânico entre a multidão. As saídas estavam fechadas ou eram muito estreitas e muitos torcedores morreram asfixiados ou pisoteados. 6 pessoas foram indiciadas e o chefe da polícia regional foi transferido para outra localidade. Cerca de 30 afegãs se manifestaram nesta terça-feira em frente a uma universidade em Cabul contra a expulsão de estudantes mulheres de uma residência universitária. As manifestantes também pediram a reabertura das escolas de ensino médio para meninas, fechadas desde que os talibãs retomaram o poder no ano passado. Na segunda-feira, o Ministério do Ensino Superior informou que as estudantes foram expulsas por violarem as regras do estabelecimento. Os raros protestos de mulheres contra as severas restrições impostas pelo novo governo islamita são, em geral, rapidamente dispersos, às vezes de forma brutal, e é cada vez mais difícil para os jornalistas acompanhá-los. Sob a pressão da comunidade internacional, os dirigentes talibãs garantem que o fechamento das escolas secundárias é temporário. O líder supremo talibã, Hibatullah Akhundzada, substituiu o ministro de Ensino Superior pelo clérigo Neda Mohammed Nadim, de acordo com um comunicado do governo. Anteriormente, governador da província de Cabul, o clérigo ocupou durante anos altos cargos de apoio ao Talibã, entre eles o de diretor de inteligência no leste do Afeganistão. É a segunda mudança no setor de ensino em um mês, após a nomeação em setembro de um novo ministro da Educação, responsável pelos ensinos fundamental e médio. E por aqui encerramos esta edição. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar, é muito importante. Um forte abraço e até a próxima.
É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora, existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. Preparados. Sempre em prontidão. Os militares brasileiros estão prontos para defender o país. Integrando as ações das Forças Armadas, o Ministério da Defesa garante a soberania nacional, promove inovação tecnológica e, nos momentos críticos, assegura a assistência que o país precisa. Ministério da Defesa. 22 anos integrando forças pelo Brasil. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias.